Vivemos em um momento em que espaços culturais como as livrarias, os teatros e as cinematecas têm um lugar especial no imaginário das pessoas. Mesmo com a crise editorial de 2018 e o fechamento de grandes livrarias, a venda de livros no país mostrou um crescimento neste ano. Uma das hipóteses para isso é que, assim como os teatros e as cinematecas, as pequenas livrarias crescem cada vez mais nas cidades, fazendo os livros e a cultura circularem. Esses espaços culturais parecem resistir fortemente às crises externas. Em Porto Alegre, ao passear pelos bairros, não é difícil notar, nos arredores do Centro e do Bonfim, pequenas livrarias como a Taverna, a Padula e a Baleia. Elas surgiram há pouco tempo, mas já têm pontos em comum que atraem os leitores e tornam os espaços cada vez mais populares. Eu acho que é bastante sintomático de um movimento que está voltando no geral, assim. A gente está numa era de tanta solidão que a gente valoriza o manuseio dos objetos, né? E esses espaços de conforto. Com fachadas discretas e livros diferenciados enfeitando as vitrines, as pequenas livrarias de Porto Alegre conquistam os leitores que passam. O estilo de acervo é uma das características mais marcantes desses locais. Nosso principal propósito é contribuir, na verdade, com o acesso a livros que a gente considera importantes, seja para a formação acadêmica ou cultural, ou mesmo prazer da leitura, né? Então, nosso acervo ele é todo selecionado, a gente escolhe título por título, tem uma curadoria. Em 2018, a editora Taverna fez um resgate cultural e publicou o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que estava esgotado há anos. A escritora foi a primeira mulher negra romancista do país. Para essa professora, o acervo diferenciado é justamente o que torna as pequenas livrarias tão especiais. A gente sai daquela questão de mercado, né? E aí a gente cai numa outra demanda, assim, onde a gente encontra outras coisas, tipo novos escritores, a gente encontra assuntos bem mais contemporâneos e que estão fervilhando. A livraria Padula é outra que aposta na curadoria especializada. O foco são os livros usados, no estilo de um sebo, mas também investe em lançamentos de literatura estrangeira e brasileira. São pequenos espaços onde a gente tenta fomentar a leitura, tentar fazer com que se tenha um pensamento crítico, tentando deixar obras que a gente julgue, ou que a gente pense, ou que tenhamos alguma informação de que tem alguma validade, como literatura ou como livro acadêmico. Nani Rios, criadora da livraria Baleia, tinha dificuldade de encontrar literatura LGBT, afro ou escrita por e para mulheres. Por isso, mantém um acervo que seja relevante em um recorte identitário e de contestação social, que contribui para a resistência de uma cultura diferente e representativa. Tenho muito orgulho desse público, desse público variado, tanto de gente que quer pensar a literatura, quanto de gente que quer comer a literatura, assim, para sobreviver, né? Eu acho que tem essa questão envolvida nas artes quando há representatividade. Glauber começou a ler ainda pequeno, incentivado pela mãe. O que ele mais gosta nessas livrarias pequenas é ter acesso a obras de difícil circulação, como as temáticas presentes na Baleia. Principalmente a variedade de títulos, assim, né, de autores, né, porque especialmente na Taverna e na Baleia, que são as que eu mais frequento, tem muitos autores negros, autoras negras, né, que não são muito comuns de se ver, dificilmente a gente se vê na Saraiva e na Cultura. As pequenas livrarias também promovem eventos culturais que mobilizam a comunidade. A ideia é criar uma atmosfera literária mais dinâmica. Cada livraria independente faz seus lançamentos de livros e propõe cursos, saraus e palestras especiais para os leitores. Esses debates servem como um refúgio para trocar experiências, conversar sobre os livros e até mesmo sobre questões como sexualidade, raça e gênero, temas que perpassam as expressões culturais. E no ambiente de uma livraria faz muito sentido que isso aconteça, né? Porque é um ambiente de conhecimento, de troca, enfim, de conhecer coisas novas, né? De apresentar para outras coisas que a gente conhece e aprender muito. Os eventos dessas livrarias também fortalecem a ligação entre as pessoas, que criam intimidade ao se aproximarem através da cultura. A gente, além de tudo isso, a gente ainda consegue ter esse contato com as pessoas da livraria, que ainda é um outro diferencial, né? Porque daí tu cria vínculo, que isso eu acho uma coisa genial, assim, que com as grandes livrarias a gente acaba também não tendo, né? Ler um livro pode ser transformador e revolucionário. Estar em contato com o outro através da literatura também.
Por isso, essas pequenas livrarias são tão importantes. Não é por acaso que sejam um espaço de resistência cultural. Eu vejo, é nítido, é a olhos vistos que a vida das pessoas se transforma quando elas têm acesso a isso. Que pode ser por meio do cinema, das artes visuais, do teatro, de qualquer outra linguagem artística, né? Eu consigo enxergar com muita nitidez por meio da literatura. A literatura proporciona percepções de mundo, contradições e utopias, assim como o teatro, que antes de se realizar plenamente na representação, é constituído em texto literário, realizando, inclusive, adaptações da própria literatura. Não sou amansador de cavalos, e mesmo quem decide Você já não se entrete? Já não é por alguma competência entrete do demônio? Será não? Será? Para que peças como essa cheguem ao público, é preciso um grupo de profissionais, como figurinistas, cenógrafos, atores, técnicos e também um espaço. A Companhia Extravaganza, além de realizar produções próprias, também permite que seu estúdio seja um lugar de experimentação para outros artistas. Eu convivo com pessoas que não são da arte. Minha família, né, por exemplo, ninguém trabalha com arte. E uma vez a minha Dinda veio ver a peça e eu pensei que ela não ia curtir muito, que era um monólogo, só eu. E ela viu a peça e chorou. E adorou. E eu achei que isso era importante para ela trabalhar as emoções dela também, sabe? Ter visto e se vendo ali, se identificando, ela conseguiu trabalhar as emoções dela também. Tem peças que eu gosto de assistir mais de uma vez, porque eu sei que tem influências que tem em um momento, em um dia, que vão ser totalmente diferentes em outro momento. Quem não convive diretamente com a arte entende que é um trabalho hobby. Um hobby. Nós trabalhamos da manhã à noite para poder sobreviver da nossa profissão e ainda fim de semana. E ainda sempre criando projetos, enviando projetos, entrando em editais. Vamos lá! Os cursos de artes cênicas e teatro no Brasil formam novos profissionais anualmente. E salas de teatro universitários são importantes nesse processo. A Corpo Santo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acolhe peças produzidas por estudantes desde 1987. Eu acho a importância em eles terem uma estrutura de teatro realmente para aprender, né? Aqui eles podem ter aula de iluminação, aprender como funciona o teatro, e eu tento que eles saibam, né, do funcionamento do teatro. Tem hora, tem que marcar ensaio, tem hora para isso, tem, né, como realmente se faz no teatro. Outra alternativa é a apresentação em eventos, espaços públicos ou na rua, como faz o Trilho, grupo teatral formado em 2006 que se propõe a ser um instrumento de discussão social. Para Daniel, um de seus integrantes, a rua é por excelência um lugar democrático, já que todos têm acesso a esse espaço. Ainda que haja assim, alguns projetos que pontuam no levar as pessoas para o teatro, turmas de escola, etc., é sempre mais difícil assim, o acesso das pessoas ao teatro, porque o teatro não faz parte do cotidiano de muita gente. Porque tem muita gente que tem prioridades maiores do que ir ao teatro, ou ir ao cinema, por exemplo. Assim. Mas se tu está na rua e tu está passando e acontece um espetáculo, tu para assistir e tu não precisa pagar. Independentemente da maneira que cada artista ou grupo encontra para manter suas atividades, todos enfrentam dificuldades e enfatizam a importância de uma resistência cultural. Os teatros, os editais, a gente sabe que a gente está vivendo um momento de sucateamento, né? E até mesmo, talvez, de perseguição, né? A arte, a cultura, né? De modo geral. A gente sabe que os governantes que estão aí agora não gostam nem um pouquinho. Eles acham que é uma coisa que não faz bem para a sociedade e a gente sabe que é porque não faz bem, porque as pessoas pensam, as pessoas né, vão para outros lugares, abrem as suas cabeças através da educação e através da arte, né? As pessoas podem ter outras leituras do mundo, outras leituras da sociedade onde elas vivem. Apesar de todas as condições que a gente está e tudo, o teatro resiste porque não tem nada igual. O teatro é essa troca direta
entre um elenco e o público. E isso é muito especial, cada vez acontece de uma forma. Então não é sempre a mesma peça que é apresentada. A peça se modifica com o contato com o público. Particularmente neste momento que estamos vivendo, que a cultura está sendo bombardeada de diversas formas, é uma forma de resistência. Então aquele público que quer, aquele povo que quer resistir ao fim da cultura, deve assistir teatro, deve assistir concertos, deve visitar museus. É uma obrigação, é uma forma de militância neste momento. Assim como as livrarias e os teatros, as cinematecas também são um local de expressão cultural. Com a exibição de filmes artísticos e independentes, elas oferecem uma experiência única para todos os cinéfilos. Esses são outros lugares de convivência e resistência contra a cultura de massa que predomina atualmente. Aqui na cidade, existem 6 cinematecas que contam com o apoio de instituições públicas e privadas para se manterem na ativa. As sessões têm uma programação diversificada, com filmes nacionais e estrangeiros, desde dos países da Europa até dos nossos vizinhos na América Latina. Muitos pensam que essas cinematecas são precárias, mas além do preço acessível, elas têm salas confortáveis e tecnologia de ponta. E é muito legal, é um espaço que te sente bem confortável, são sessões de cinema super silenciosas. São locais que eu estou sempre habitando, até porque eles diferenciam muito a programação e a vida cultural que tem, por exemplo, a programação de cinema, questão de consumo de cinema que a gente tem em casa, em streaming, e o consumo de cinema que a gente faz em shopping, Artplex, né? Em Porto Alegre, contamos com diversas salas que procuram passar filmes diferentes das grandes produções que estamos acostumados. O Capitólio é uma das cinematecas mais antigas ainda em funcionamento na capital. Com mais de 9 décadas desde que o prédio foi aberto, ele passou um tempo fechado antes de ser restaurado e reaberto em 2015 como centro cultural e contendo ainda uma sala de cinema. A Cinemateca Capitólio passou por um período de obras que durou 11 anos. Quando foi reaberta, se transformou em um centro cultural dedicado ao audiovisual. Passam filmes brasileiros, europeus, asiáticos, latinos, entre outros. Desde estreantes no circuito dos cinemas ou até mesmo os clássicos, sempre buscando oferecer um repertório plural ao público. É um espaço que trabalha também dentro de um aspecto assim, da autoestima, né, do porto-alegrense. Assim. E no aspecto cultural, eu acho que é um lugar que oferece um repertório, né, bem variado de cinema, então dentro de um aspecto assim, de informação cultural e cinematográfica, acho que tem um papel fundamental. A Cinemateca Paulo Amorim é outro desses espaços do circuito alternativo de Porto Alegre. É dedicada ao chamado Cinema Arte e busca disponibilizar para a população uma cinematografia mais independente e autoral. São filmes atuais, que não têm espaço em lugares mais comerciais, mas que são disponibilizados ali para quem tiver interesse em ampliar o seu repertório cultural. O cinema te abre o horizonte para tu acrescentar várias outras questões na tua vida. Com 10 sessões por dia e também funcionando nos finais de semana, a Cinemateca Paulo Amorim tem um público fiel, que vai desde estudantes até pessoas mais velhas. As funcionárias da portaria e bilheteria também são conhecidas há anos pelo público. Elas são simpáticas e cheias de conversa, sendo chamadas pelo nome pelos mais antigos. Além da recepção e venda dos bilhetes, fazer o público se sentir à vontade é também parte do trabalho delas, que recomendariam os filmes que estão em cartaz e também as salas para todo mundo. O pessoal já me conhece desde que eu entrei. E tem gente jovem aparecendo agora, né? Tem gente que estão vindo de faculdades e coisas, vindo aproveitar os cinemas aqui. O que está sendo muito bom, né? Eu estou gostando bastante de ver gente nova aqui. A Cinemateca é tudo. Ela é importante, sim, porque as pessoas se encontram, pessoas de diversas idades, estudantes, terceira idade. E, além disso, ela é de rua, né? É um cinema ainda de rua, de calçada, que eles dizem, né? E ela é muito importante, porque tem uma programação diversificada, assim, alternativa, coisas que não passam em outros cinemas em geral, né?
Algumas pessoas chegam sem mesmo conferir a programação com antecedência, dispostos a ver o que a Cinemateca tem para oferecer e confiando na sua curadoria. Para eles, a diversidade e essa perspectiva diferente da cultura de massas é um dos principais benefícios do cinema alternativo. Um cinema crítico ele consegue dar um outro ponto de vista. Eu acho que só esse fator já seria um atrativo muito grande para outros espaços que não os de circuito comercial. Dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se localiza a Sala Redenção, uma das outras opções para os cinéfilos gaúchos. Ela não busca competir com o cinema comercial, mas sim trazer um cinema alternativo que seja formador e que atraia públicos diversos. O papel da Sala Redenção no desenvolvimento da nossa cultura local é extremamente importante, assim como de todas as outras cinematecas que existem na capital. Aqui, as sessões são gratuitas e abertas para toda a sociedade, não apenas os estudantes. Esses espaços devem ser mantidos a todo custo, com muito esforço, resistir sempre. Essas livrarias, peças de teatro e cinematecas são formas importantes de resistência cultural na nossa capital. São pequenos lugares como esses que oferecem uma diversificação nas opções de entretenimento e mantêm o mercado girando. O lucro não é o objetivo principal de lugares como esses, que oferecem um espaço de interação e agregam valor ao cenário cultural local. Eles lutam contra a homogeneização da cultura de massa e encorajam uma visão crítica do mundo em que vivemos.